Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Ferreira Mendes, eu sou doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra e no Brasil eu trabalho como defensor público no estado de Mato Grosso do Sul. A região onde eu trabalho é uma região de fronteira e é uma região onde existem diversas comunidades guarani-kaiowás, motivo pelo qual eu escolhi o tema desse trabalho, que hoje eu vim aqui tratar com os senhores. O título do meu trabalho é Da obrigação de proteger os territórios dos Guarani-Kaiowás na fronteira Brasil-Paraguai, da proteção das condições ambientais dos territórios tradicionais. E, no primeiro ponto, eu trato sobre a noção de território para os Guarani-Kaiowás e a liberdade de deslocamento na região de fronteira. O que ocorre? Os Guarani-Kaiowás, eles ocupam parte da Argentina, da Bolívia, do Brasil e do Paraguai. E no que se refere especificamente a esse trabalho, eles ocupam a fronteira entre o Brasil e o Paraguai desde pelo menos o ano de 1300. E essas populações têm uma conexão com a Terra que não é uma conexão econômica, ela é uma conexão cosmológica e espiritual, de forma que a integridade dos seus territórios e a possibilidade de continuarem exercendo suas formas de fazer e viver é indispensável para a sua própria subsistência e para a sua reprodução física, social e espiritual. Entretanto, a fim de possibilitar a ocupação do interior do continente americano, tanto o Brasil como o Paraguai impuseram a essas populações uma lógica de aldeamento, que é totalmente avessa às suas formas de fazer e viver, porque eles precisam de território para caçar, para pescar, para plantar, para fazer suas práticas sociais e religiosas, inclusive eles precisam se deslocar entre os dois países ao longo de seu território, a fim por motivos políticos, por motivos sociais, por motivos familiares e religiosos. Desde a Constituição do Brasil de 88 e desde a Constituição do Paraguai de 92, ambos os países têm garantidos em órbita interna, em ordenamento doméstico desses países, o direito à proteção de seus territórios e, inclusive, da integridade ambiental desses territórios. Entretanto, o fato é que o reconhecimento e demarcação desses territórios vem sendo dificultados e vem havendo uma grave degradação ambiental desses territórios, inclusive em ambos os lados da fronteira, o que vem gerando intenso sofrimento físico e espiritual dessas populações. Outro sim, a negativa de direitos de cidadania, por colocarem a todo tempo em dúvida, todo tempo em xeque qual a nacionalidade dessas populações, acaba também por dificultar o acesso a direitos de cidadania e de proteção social, o que torna essas populações ainda mais vulneráveis. No segundo tópico, eu trato da deficiência de proteção do meio ambiente nos territórios indígenas e da degradação desses meio ambientes. Em boa parte, todos esses problemas decorrem, tanto problema de deficiência de demarcação, como de degradação ambiental, decorrem da atividade do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio emprega o poderio econômico e o poderio político para dificultar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas e, durante a sua atividade, acabam por fazer a utilização do fogo para desflorestamento e acabam convertendo áreas de mata em pastagem e poluindo fontes de água por meio de agrotóxicos e de defensivos agrícolas. Isso tudo acaba por gerar por tornar escasso a biodiversidade, tanto vegetal como animal, o que acaba inviabilizando caça, pesca, plantação, coleta e etc. Esses problemas acabaram por gerar uma insuportabilidade da vida, exatamente por essa ligação com o território. E essa degradação ambiental acabou por gerar uma insuportabilidade da vida. Inclusive, é o que é um dos motivos que indicados como dos altíssimos índices de suicídio na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em especial na região de Dourados. Outro sim, a negativa de direitos de cidadania e de acesso à assistência social acaba por dificultar a luta dessas populações pela proteção de seus territórios e do meio ambiente desses territórios. E isso gera um círculo vicioso, porque
deterioração dos territórios impedem os meios de subsistência dessas populações, faz com que tenham necessidade de recorrer à assistência social, e a negativa de direitos de cidadania por botar em dúvida a nacionalidade acaba por também viabilizar a assistência social, o que enfraquece e vulnerabiliza ainda mais essas populações. O terceiro tópico, eu falo sobre a possibilidade de responsabilização internacional dos dois países. Ambos os países possuem normas domésticas de proteção das populações indígenas e do meio ambiente desses territórios. Possuem também obrigações internacionais por meio de normas de hard law, como a Convenção 69 da OIT, e por normas de soft law, como a Declaração das Nações Indígenas dos Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, no sentido de determinar a proteção desses povos indígenas, dos seus territórios e, inclusive, do aspecto ambiental desses territórios. Além disso, tanto o Brasil como o Paraguai fazem parte da Convenção das Nações Unidas sobre a diversidade biológica, e onde se comprometeram a proteger a diversidade biológica e também as populações indígenas, porque nessa convenção também tem determinação de proteção das populações indígenas. O fato é que o meio ambiente é um todo inscindível, e a existência das fronteiras que são artificiais, ela não pode levar à adoção de medidas dissociadas entre Brasil e Paraguai. Eles têm a obrigação de adotar medidas adequadas, coordenadas e lineares de proteção do meio ambiente, de recuperação do meio ambiente, de ambos os lados da fronteira, sob pena de qualquer medida ser inócua. Para que isso ocorra, são necessários atos de diplomacia ambiental, por meio de negociações, de adoções de parâmetros de proibição de atividade, de monitoramento de atividade, de recuperação e proteção do meio ambiente, compartilhamento de informações, e etc. E, infelizmente, até o momento não existe qualquer tipo de indicativo de existência de tratativas nesse sentido entre ambos os países. Outro sim, existe inclusive obrigação específica de proteção do meio ambiente através da Convenção Quadro de Proteção ao Meio Ambiente do Mercosul, que obriga de forma explícita esses países, eles se obrigaram por terem aderido ao tratado, a adotarem posturas coordenadas de proteção do meio ambiente. De qualquer forma, qualquer tipo de medida que for adotada para a proteção do meio ambiente dos territórios indígenas deve passar por estudos de índole biológica, por estudos de índole antropológica, e deve contar com a participação das populações indígenas, inclusive por imposição da própria Convenção 69 da OIT. Outro sinal âmbito internacional também é reconhecida a responsabilidade em proteger, ou Responsibility to Protect, ou R2P, que determina os estados que protejam as populações que estejam em seus territórios, garantindo acesso à comida, ao emprego e à segurança ambiental. Exatamente por descumprirem todas essas obrigações internacionais, tanto o Brasil como o Paraguai já possuem condenações internacionais por descumprimento de normas de proteção dos direitos indígenas, e, inclusive, após essas condenações, já foi emitida uma cautelar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, determinando a proteção de uma população específica, Guarani Kaiowá, da região de Carapó, no Mato Grosso do Sul, que, infelizmente, vem sendo desrespeitada, conforme se pode verificar dos noticiários da região. Bom, preliminarmente, quais são as conclusões dos estudos? Tanto o Brasil como o Paraguai se obrigaram internacionalmente à proteção do meio ambiente dos territórios indígenas e a garantia de direitos de cidadania e de assistência social a esses povos, tudo sob pena de responsabilização internacional. Não foram encontrados atos concretos de diplomacia ambiental entre ambos os países, visando a proteção e recuperação do meio ambiente de ambos os lados da fronteira, mediante ações coordenadas por ambos. Aparentemente, existe uma omissão comissiva de ambos os países que visa a destruição paulatina dessas populações indígenas. São necessários atos de diplomacia ambiental que, mediante estudos biológicos, antropológicos e adoção de atitudes lineares coordenadas entre ambos os países, visem a proteção ambiental e a garantia de direitos mínimos a essas populações de qualquer dos lados da fronteira em que se encontrem, direitos de assistência social e direitos de cidadania, inclusive para terem condições de exigirem a proteção e recuperação dos meio ambientes de seus territórios tradicionais. Infelizmente, qualquer tipo de postura nesse sentido, como já dito, depende de prévia oitiva das populações envolvidas,
por força da Convenção 69 da OIT, mas infelizmente não foram encontrados qualquer tipo de medidas efetivas nesse sentido, visando medidas de diplomacia ambiental entre ambos os países, visando a proteção do meio ambiente dos territórios indígenas. Bom, em sequência aqui, a bibliografia empregada para a consecução do trabalho. Agradeço a paciência de todos e desejo um bom congresso.